Bom, então vamos lá. A gente está aqui com essa sequência do Pulp Fiction, né? E ela começa com um plano desse carro aqui chegando. A gente vê Uma Thurman e o John Travolta dentro desse carro. Vai se desenrolar um diálogo entre os dois. An Elvis man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a... Oh, after you, kitty cat. Agora a gente teve um corte. Esse corte, né, ali daquele enquadramento dos dois dentro do carro pra cá, marca uma mudança de plano, tá? Então tudo aquilo ali que aconteceu, né, desde aqui do início da sequência, quando o carro chega, o diálogo dos dois começa a se This is desenrolar. Jack Rabbit Slims. An Elvis man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a... Oh, after you, kitty cat. Até esse momento aqui, quando a gente tem um corte para outro enquadramento, tudo isso marca um plano, né? Então a gente vai ter aqui um outro plano agora, depois desse corte, né? A gente vê os dois aqui andando em direção ao restaurante. A gente teve um outro corte, um outro plano. Por isso que a gente diz que o plano é tudo aquilo que acontece entre o corte e outro, né? Então, via de regra, sempre que vocês estiverem assistindo um filme e ocorrer um corte, né, vocês verem um corte, podem ter certeza que houve ali uma mudança de plano. Beleza? Bom, nesse caso específico aqui, além de a gente ter tido uma mudança de plano, a gente também teve uma mudança de cena. Vamos entender o que é uma cena agora, então. You can get a steak here, Bom, Daddy-O. voltando aqui para o início da Don't be sequência, a... a gente vê aqueles dois planos Oh, da Uma after you, Thurman e do kitty John cat. Travolta. O primeiro deles dentro do carro, depois o plano deles saindo do carro, indo em direção ao restaurante. E a gente corta para um plano deles dentro do restaurante. Ou seja, a gente cortou de uma locação para outra. A gente cortou do estacionamento do restaurante para dentro do restaurante. Essa mudança de local, né, essa mudança de uma locação externa para uma locação interna, marca também uma mudança de cena, né? Então, aí no caso a gente teve uma mudança de plano, porque a gente teve um corte, e teve também uma mudança de cena, porque a gente mudou de locação. Aqui a gente tem uma outra sequência do filme, né? A gente vai entender o que é a sequência já já. Mas nessa sequência aqui a gente começa com esse plano dos dois dentro do carro. A gente tem um corte aqui para essa locação perto da casa da Uma Thurman, né? A lateral ali da casa da Uma Thurman. Então a gente teve um corte que marcou uma mudança de plano. E a gente também teve uma mudança de locação, né? Ali dentro do carro na rua, aqui pro lado da casa da Uma Thurman. Então a gente também teve uma outra mudança de cena. Bom, a gente volta aqui para essa cena do John Travolta com a Uma Thurman dentro do carro, né? A gente tem aquele corte para outro plano, para essa outra cena, né, aqui na lateral da casa do Uma Thurman. E aqui, dentro dessa cena, a gente vai ter uma série de planos que vão cobrir aí um diálogo dos dois. Vamos ver esse diálogo se desenrolando, então. What's your thoughts on how to handle this? What's yours? Well, I'm of the opinion that if Marcellus lived his whole life, he don't need to know nothing about this incident. If Marcellus knew about this incident, I'd be in as much trouble as you. I seriously doubt that. I can keep a secret if you can. Shake on it. Mum's a word. Cool. Now, if you excuse me, I'm gonna go home and have a heart attack. Vincent, do you want to hear my Fox Force 5 joke? Sure. Except I think I'm still a little too petrified to laugh. No, you won't laugh because it's not funny. But
but if you still want to hear it, I'll tell it. I can't wait. Okay. 3 tomatoes are walking down the street. Papa tomato, Mama tomato, and baby tomato. Baby tomato starts lagging behind, and Papa tomato gets really angry. Goes back and squishes him. Says, ketchup. Ketchup. See you around. Bom, o fim desse diálogo dos dois marca o fim dessa sequência, né? Por que ele marca o fim dessa sequência? Ele é como se fosse a pontuação de uma pequena história dentro da grande história que é o filme, né? O que é essa pequena história? Ou seja, o que é essa unidade narrativa distinta? É justamente essa pequena história do John Travolta levando a personagem de Uma Thurman de volta para casa e depois eles se despedindo. Vocês podem ver então que a noção de sequência, né, a divisão de sequência, é muito mais subjetiva do que, por exemplo, a noção, né, a divisão de plano ou de cena, né, porque ela já está associada aí a uma percepção do que são essas pequenas histórias, essas pequenas unidades narrativas. Enquanto o que define o final de um plano é o corte e o que define o final de uma cena é a mudança de tempo ou de espaço, o que define o final da sequência é justamente o encerramento dessas pequenas histórias dentro desse grande arco dramático, né, dessa grande história que é o filme. Dentro de um plano, a unidade mínima de tempo de um filme, a câmera pode operar de diversas maneiras, ficando estática, se movimentando. Nessa aula, vamos abordar os tipos de movimentos de câmera utilizados pelos cineastas e os efeitos que cada movimentação pode causar. Começando pelos movimentos internos da câmera. Eles propõem uma alteração de perspectiva na imagem por meio de um movimento, mas a câmera está estática. Um exemplo é o zoom. A câmera fica parada, mas a articulação das lentes da câmera vai promover uma aproximação ou afastamento do personagem ou objeto na imagem. Quentin Tarantino é um diretor que já incorporou a utilização do zoom rápido na estética dos seus filmes, como uma ferramenta de ritmo e que acrescenta um tom de exagero à cena. O zoom, por não ser mais tão utilizado em narrativas clássicas contemporâneas, faz com que o espectador tenha ciência da presença da câmera no espaço. Em Nasce uma Estrela, por exemplo, esse movimento de correção do enquadramento em um zoom para fora poderia soar como um erro do cinegrafista ou até do montador por ter selecionado esse plano. Mas aqui, precisamos levar em conta o contexto da cena. Jack, personagem de Bradley Cooper, está em cima do palco durante uma apresentação musical. Por isso, a presença do zoom nas câmeras laterais indica a perspectiva das câmeras diegéticas do show. Isso é, as câmeras que dentro do enredo estavam transmitindo a imagem de Jack para os telões do evento. Porque essas sim, pela dinâmica rápida de um show, estão a todo momento utilizando esse recurso para se aproximar ou se afastar do cantor. Os movimentos externos da câmera são movimentos em que há um deslocamento mecânico do equipamento cinematográfico no espaço. O movimento panorâmico, por exemplo, também conhecido como apenas pan, faz com que a câmera gire na horizontal em cima de seu próprio eixo, um movimento muito utilizado para mostrar grandes paisagens. Já o tilt faz um movimento semelhante, porém na vertical, e também sem abandonar o eixo da câmera. Quando a câmera se liberta de seu próprio eixo, podendo se movimentar livremente para qualquer lugar, temos um movimento de traveling. Se o movimento se aproxima ou se afasta do objeto, de trás para frente ou de frente para trás, chamamos ele de dolly. Veja essa cena de O Poderoso Chefão. Segundos antes de Michael Corleone matar Sollozzo, a câmera faz um pequeno movimento lateral enquanto se aproxima do rosto do personagem em um dolly. Isso para fazer com que o espectador se atente à confusão mental do personagem, que se revela em detalhes na sua expressão facial. Você pode notar uma semelhança entre o movimento de dolly e o de zoom, mas não se esqueça que no caso do zoom, a câmera está parada. A aproximação ou afastamento que acontece do objeto ou personagem é apenas ótica, causada pela manipulação das lentes. Isso gera um efeito diferente do dolly,
que realmente se aproxima do objeto ou do personagem. Na cena de abertura de O Poderoso Chefão, Coppola optou pelo zoom out, que começa em um close e vai se abrindo para um plano geral, e que inicia com uma atenção total do espectador no personagem que fala, e nos revela aos poucos o espaço em que ele se encontra e os personagens que estão ali inseridos. No fim do plano, descobrimos que todo esse tempo a câmera esteve posicionada atrás da mesa de Don Corleone, e que nossa perspectiva era quase a mesma do Padrinho. Aqui, por exemplo, o dolly não seria possível, já que pela disposição da cenografia, a mesa ficaria no meio do caminho percorrido pela câmera. Em um primeiro momento, pode ser um pouco complicado de lembrar todos esses nomes, mas não se preocupe em decorá-los. Aos poucos, com a leitura e a prática, vai ser tranquilo de lembrá-los. O importante é saber que esses movimentos existem e que podem também acontecer de maneira simultânea. Um caso famoso é a combinação de dolly e zoom em sentidos opostos. Isso vai promover uma distorção ao redor do personagem, representando um momento de epifania, como em Tubarão, ou até mesmo simular uma sensação de vertigem, como em Um Corpo que Cai. Uma última informação relevante sobre os movimentos diz respeito à estabilização da câmera. Pela vontade do cinema de imersão e de simular o nosso olhar dentro daquele espaço, geralmente encontramos filmes com câmeras bem estabilizadas, com pouca ou quase nenhuma tremida na imagem. Afinal, é assim que vemos o mundo. Não importa o quanto chacoalhemos a cabeça, a imagem que vemos permanece estável. A imagem tremida, assim como outros recursos, pode causar desorientação no espectador, ou simplesmente denotar o uso de uma câmera diegética, como a gravação de um celular ou de uma câmera portátil. O importante dentro da narrativa, principalmente para os iniciantes, é que a imagem instável seja uma intenção, e não um erro técnico.